Olha só que interessante. Você gosta de falar? Você gosta de conversar com as pessoas? Acredito que sim. Acredito que tu tem, né, um gosto peculiar por falar, por conversar, por estar sempre interagindo com as pessoas. Mas você já parou para pensar se você está de fato tendo uma boa comunicação? De fato está tendo uma boa linguagem? Já parou para pensar nisso? Porque se você não tem uma boa comunicação, se você não tem uma boa linguagem, ou se você quer melhorar a sua comunicação, você quer melhorar a sua linguagem, a gente vai, dentro das próximas aulas, destrinchar um pouco sobre a linguagem e sobre a comunicação. E durante essas aulas você vai entender a importância da comunicação, a importância da linguagem, a diferença principalmente entre comunicação, linguagem, língua, né? E também a fala, porque tudo isso corresponde a uma boa comunicação. Saber se comunicar muito bem, ter realmente uma boa comunicação, é um diferencial competitivo pessoal. E o que é um diferencial competitivo? Imagina só que você está no supermercado. Eu sempre gosto de ter essa analogia, que ela é bem interessante. Então imagina só que você está no supermercado e de repente você está passando pelos corredores ali. E você está procurando, por exemplo, o extrato de tomate. E você está procurando o melhor extrato de tomate. Dentro de um corredor de extrato de tomate vai ter diversas marcas, diversos tipos, né? Hoje em dia tem aquele extrato de tomate saborizado, com sabores diferentes, então eu tenho diversos tipos, diversos sabores, eu tenho diversas marcas, eu tenho diversos tamanhos, diversos preços. O que você precisa? Encontrar aquele que melhor te agrada. Agora imagina que dentro desse tomate, olha só imagina, de repente surge um tomate e fala: Oi, ei, eu sou o que tu tá procurando. Tu quer um molho de tomate denso, o molho de tomate que rende, o molho de tomate que é barato e que vai te trazer o melhor resultado dentro da tua lasanha, dentro do teu espaguete? Fala comigo. E aí tu, opa, chamou a atenção. Eu vou ali e vou pegar. Então, da mesma forma, é o mercado de trabalho. Dentro do mercado de trabalho, né, nós somos, todos nós, eu, você, qualquer outra pessoa, nós estamos dentro de uma prateleira. E nessa prateleira nós somos pessoas com talvez as mesmas formações, com as mesmas informações, as mesmas aspirações e tudo mais, mas de fato o que diferencia um para o outro é a forma como eu me comunico. E comunicação não é só falar, é também como eu me apresento. A forma como a minha postura comportamental vai ditar. Comunicação não verbal vai ditar. E de fato, a empresa, o empresário que está buscando pessoas para atuar dentro da sua empresa, dentro da tua organização, ele de fato ele quer realmente pessoas que sejam destaque, pessoas que sejam destacadas perante o mercado. Eu não quero pessoas iguais, eu quero pessoas realmente diferentes. E eu ter uma comunicação legal, eu ter uma linguagem legal, pode ser, tá? Pode ser, porque eu não tenho só isso, eu tenho todo um contexto, mas é aquela questão, se eu me comunico bem, se eu falo bem, se eu tenho uma boa linguagem, eu já chamo a atenção. Eu já me destaquei da multidão por eu ter isso, porque nem todo mundo tem. Aí é claro que eu vou ter que vender o meu peixe com base em outras qualidades que eu posso ter, em outras qualidades que eu posso estar apresentando, beleza? Então, vamos e me acompanhe nas próximas aulas, não perca nenhuma aula, assista todas, leia a apostila, que vai ser de grande importância para a tua carreira, beleza? Então eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! A comunicação e a linguagem faz parte do ser humano, né? Nós precisamos nos comunicar, nós temos a nossa própria linguagem, mas você sabe qual que é a principal diferença entre comunicação e linguagem? E por que existe essa diferença? Vamos aprender juntos nessa mais uma aula sobre comunicação e linguagem. A comunicação, quando a gente fala de comunicação, ela é uma mensagem. Há uma mensagem que é enviada por um emissor e vai chegar até um receptor. Tá? Esse envio de informação ele pode ser feito de várias maneiras. Por meio da própria voz, igual estou fazendo com você agora, por meio de carta, de e-mail, de expressões faciais, né? Se eu fazer assim, fechar o rosto, você vê que eu estou nervoso. Se eu abrir um sorriso, tu vai ver que eu estou feliz. Então, é muito importante entender que a comunicação, ela não é só por voz. A comunicação também é feita por expressão, linguagem corporal, gestos, entre muitas outras que também compõem a comunicação. Já a linguagem é um sistema através do qual o ser humano comunica suas ideias e os seus sentimentos, seja através da fala, da escrita ou dos outros signos convencionais também, né? Então, eu tenho a comunicação, que é o que? É uma mensagem. Eu estou me comunicando, estou enviando uma mensagem.
Já a linguagem é o sistema por qual eu vou me comunicar minhas ideias e os meus sentimentos. Então, dependendo do contexto social, né, em que a linguagem é produzida, a falante ela pode ser através de uma linguagem formal ou uma linguagem informal. A linguagem informal ela é produzida em situações que exigem o uso da linguagem padrão, também conhecido como norma culta, muito utilizada em reuniões e apresentações de trabalho, por exemplo. Já a linguagem formal ela é usada quando existe intimidade entre os falantes, recorrendo a expressões coloquiais. Né? No caso, quando a gente fala da linguagem formal, essa português, né, da língua portuguesa, é essa norma culta, onde eu vou tomar cuidado com cada sílaba, com cada jeito de falar. E na linguagem informal eu não estou me preocupando com muita coisa não, simplesmente a pessoa precisa entender o que eu estou dizendo. Ela é muito utilizada em conversas de bares, conversas de familiares, aonde eu tenho uma intimidade, eu não preciso falar, né, como posso falar bro, eu posso falar brother, eu posso falar mano, posso falar qual que é, como é que é, então eu tenho essa liberdade de linguagem, essa liberdade de expressão melhor do que se eu estiver num ambiente que vai exigir uma linguagem padrão. De fato, eu preciso entender que esse contexto social ele vai me influenciar a minha linguagem e, consequentemente, a minha comunicação. Então, quando a gente vai para o primeiro tipo de linguagem, né? Quando a gente identifica os tipos de linguagem, a gente consegue identificar o primeiro tipo, que é a linguagem verbal, que é aquela formada por palavras, seja na escrita ou na fala. Na linguagem do cotidiano, por exemplo, o ser humano faz muito uso da linguagem verbal para se comunicar. Os exemplos da linguagem verbal seriam o diálogo entre duas pessoas, um livro, uma carta, uma palestra, entre outros. Por que linguagem verbal? Porque a gente verbaliza, né? Que vem de utilizar verbos. Então eu estou verbalizando alguma coisa. E eu verbalizando, eu posso verbalizar através da minha voz e através de palavras escritas em livros, cartas, entre outros aí. O grande ponto principal é que grande parte da nossa linguagem, ela é linguagem verbal. A gente utiliza a linguagem verbal para se comunicar, né? E depois a gente tem a linguagem não verbal. A linguagem verbal, né, é uma linguagem que não contém palavras, mas possui recursos visuais. Os exemplos de linguagem não verbal seriam as imagens, as placas, a linguagem do corpo, né, a linguagem corporal, desenhos, os gestos. E é importante salientar, e aqui é uma curiosidade muito interessante que eu quero deixar para ti, que a Libras, né, a língua brasileira de sinais, por mais que tenha a sua base em gestos, não é considerada uma linguagem, em si uma língua, conforme previsto na lei de 2012. Aí eu venho, né? A linguagem é como eu estou verbalizando a língua, né? Então eu tenho aqui. E por que língua é diferente de linguagem? Porque pensa só que interessante. Se eu estou vendo esse sinal aqui, ele significa, né? Se eu fizer assim, paz e amor, né? E eu não preciso, ele é paz e amor em qualquer lugar do mundo. Em vários lugares do mundo ele é paz e amor. Eu não preciso falar inglês para dizer que isso é paz e amor. Eu não preciso falar francês para dizer que isso é paz e amor. Eu não preciso falar japonês para dizer que isso é paz e amor. É paz e amor, porque a linguagem, ela transcende a língua. Ela vai muito além da língua. Por isso que a gente também tem a linguagem não verbal. E a linguagem mista ou a linguagem híbrida, né, que é o uso da linguagem verbal e não verbal simultaneamente. Por exemplo, histórias em quadrinhos, né, que ao mesmo tempo ela tem imagem, também vai ter os símbolos, vai ter os diálogos, então mescla tudo de uma forma só. Então eu tenho muito essa visão também. Então eu tenho a linguagem verbal, a não verbal, a linguagem mista ou híbrida, né? E aí, qual que é aí, né, para a gente não esquecer o que é comunicação e o que é linguagem? Desde os primórdios, o homem se comunica. Os primeiros sinais foram as gravuras rupestres, né, que você deve conhecer bem dos livros de histórias e tudo mais, as quais mostravam cenas de caças, por exemplo. Depois veio a fala e a escrita, e é disso que trata a comunicação e a linguagem. A evolução nas formas e tipos de comunicação por meio da linguagem. Então eu sempre me comuniquei. Diferente, a única coisa que evoluiu, a comunicação evolui através da linguagem. Conforme eu estabeleço novas formas de linguagem, eu estruturo padrões de linguagem, eu consigo ter uma comunicação diferente. Uma comunicação que vai ser mais eficaz, uma comunicação que vai ser mais formal, uma comunicação que vai ser mais verbal, uma comunicação que vai ser mais visual, depende muito, mas eu sempre tive a comunicação. Lá nas pinturas rupestres, talvez eu não tinha uma linguagem, né? Eu não tinha uma linguagem específica, porque eu não tinha fala, eu não tinha escrita, eu tinha simplesmente os desenhos. A partir do momento que o ser humano evoluiu e começou a definir línguas e linguagem, a comunicação seguiu esse mesmo caminho, evoluindo. Tá? Então, qual que é a diferença entre a comunicação e linguagem?
Comunicação é o ato de passar a mensagem que queremos ao interlocutor. E a linguagem é o sistema de sinais que utilizamos para nos comunicarmos. Então você nunca mais vai esquecer isso. Quando eu digo o que é comunicação, é o ato de passar a informação. Eu estou passando a mensagem, eu estou passando para você, eu estou me comunicando com você. Aí qual que é a linguagem que eu estou utilizando? Eu estou usando a linguagem de vídeo, audiovisual, onde você está me vendo e você está me ouvindo para poder entender o que eu estou comunicando. Então sempre é isso, comunicação, o ato de passar, passei, e linguagem é a forma como eu estou passando, como é que eu estou me comunicando. Que tipo de linguagem podemos usar para nos comunicarmos? E aí eu posso usar qualquer tipo, posso utilizar a linguagem verbal, eu posso me comunicar utilizando gestos, eu posso utilizar símbolos, eu posso utilizar sinais, mas eu tenho que pensar o seguinte, eu vou utilizar a linguagem que melhor vai ter o entendimento da pessoa que vai ser o receptor da minha mensagem. Porque eu tenho que entender que muitas das vezes a pessoa que recebe a minha mensagem, ela vai ter uma interpretação dessa mensagem. E nem sempre ela vai interpretar do jeito que eu gostaria. Então eu preciso pensar qual que é a melhor forma de eu utilizar. Qual que é a melhor linguagem que eu utilizo. Às vezes eu utilizar a linguagem verbal, essa pessoa pode não entender. É igual a gente falar assim, poxa, será que eu vou precisar desenhar para a pessoa entender? Às vezes sim, porque às vezes ela não entende a linguagem verbal apenas. Ela precisa ter uns gestos, ela precisa ter uns símbolos, ela precisa ter algum sinal para facilitar para ela. E quais são os elementos da comunicação? Então vamos lá, os canais eles são o emissor, né? Eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, eu tenho a mensagem de fato, o código que eu estou utilizando, o canal de comunicação e o contexto que eu estou utilizando. E aí a gente tem então, trouxe para ti ali os três diferenças entre linguagem, língua e fala. Linguagem é o sistema de sinais, que pode ser verbal e não verbal, que permite com que nos comuniquemos. Língua é a forma da linguagem. Exemplo, um grupo de pessoas que utilizam a mesma língua. Quem fala português, quem fala inglês, é a forma dessa linguagem. Então eu estou trazendo isso aí. E a fala é a linguagem oral, utilizando o sistema de sinais verbais, o sistema de sinal verbal. Então, de fato, a gente tem todo esse conjunto que constitui a comunicação. Dentro da comunicação eu vou ter a língua, então eu tenho a língua que eu estou falando, eu tenho a linguagem, que é o sistema de sinal que eu estou utilizando, se ele é verbal, se ele é não verbal, se ele é escrito, códigos, ele é ali, de fato, símbolos e tudo mais. E eu tenho a fala, que eu posso estar utilizando a fala como a linguagem oral para eu poder conseguir passar a minha mensagem, passar ali a fazer o ato de comunicação, beleza? Espero ter entendido o conceito de comunicação, o conceito de linguagem, as diferenças entre os dois termos e o que constitui uma linguagem, o que constitui a comunicação. Eu espero te ver na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.